Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 28 de janeiro, agora na Espanha, 20 horas e 13 minutos no Brasil, 16 e 13 da tarde. Meus amigos, eu sei que para uns pode parecer um pouco precipitado da minha parte, mas eu, com essa mega agulhada em razão desse crash que aconteceu no mundo TradeFi, com o Nasdaq caindo mais de 4% e a BTC não conseguindo nem cair mais de 3,5%, chegou a cair 3,6%, mas rapidamente voltou para um patamar ali em torno de 3%, e logo que o mercado TradeFi fechou, a BTC voltou para cima de 100 mil dólares. Então vocês vejam que em condições normais de temperatura e pressão, com o Nasdaq tombando mais de 4%, em condições normais, facilmente a BTC agulharia uns 20%, facilmente a gente poderia visitar um patamar de 70 e poucos mil dólares. E o que a gente viu? A gente viu a BTC mal conseguindo perder aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, mal conseguiu perder a VWAP mensal. Foi basicamente visitar essa LTB, que está fazendo às vezes da aresta superior da nossa bandeira de alta, linkando todos esses topos descendentes, que já foi um poderosíssimo suporte, resistência que agora se comportou como suporte. Então, foi testada como resistência uma vez naquele pump do dia 17 de dezembro, onde a BTC bateu 108.353, depois foi testada no dia 7 de janeiro, onde a BTC bateu 102 mil, depois rompeu essa resistência e depois testou como suporte nessa dupla agulhada, tanto na agulhada de 19 de janeiro quanto na agulhada de ontem, dia 27 de janeiro. Meus amigos, vocês têm que entender uma coisa. O fato de haver tanto pânico no mercado, se a gente colocar aqui no índice do medo e da ganância, a gente estava quase na ganância extrema, aí recuamos para a neutralidade agora, e agora a gente está quase no medo. Se cair mais 3, 4 pontos, a gente está no medo e vai estar se aproximando do medo extremo. Mais uma agulhada da BTC e a gente vai para o medo. Isso, uma das principais características de uma temporada de altcoins é a imprevisibilidade dela. Porque quando o negócio está muito óbvio, a coisa não anda. Eu sei que isso pode parecer meio bizarro, meio louco, mas uma característica inerente a uma verdadeira temporada de altcoins é a absoluta imprevisibilidade dela. Então, isso acontece em todos os ciclos. Em todos os ciclos as pessoas se perguntam se vai haver uma temporada de altcoins. Então, pode parecer precipitado para alguns o que eu vou falar, mas essa última agulhada da BTC chegou a bater 97,777, vamos lá no gráfico diário, chegou a bater 97,777 e rapidamente voltou para cima da mediana do canal de Keltner. O fato de haver esse pânico, o índice do medo e da ganância indo quase para o medo, o fato da dominância da BTC ainda estar lá em 59,29%, essa mega agulhada da BTC de ontem, no dia 27, só reforçou a minha convicção de que o bull run será épico, porque vocês têm que entender que o capital ele tem essa vocação polarizadora. A riqueza a riqueza é e sempre será, sempre ostentará esse viés polarizador. A riqueza ela não foi feita para todos, para as massas. Por isso que quando o índice do medo tá lá, o índice do medo e da ganância tá indo para o medo, e se cair mais um pouquinho vai se aproximar do medo extremo, só reforça essa minha convicção. Então, com a dominância lá nas alturas, em 59,30%, lembrando que a dominância está próxima do pico que desenhou o fundo de 99 o fundo do inverno cripto para 99% das altcoins.
Então, a dominância é 59%, ou seja, a música nem começou a tocar para as altcoins. Então a gente tem toda essa gordura para explorar em termos de queda da dominância, até perder 46%, 44%, é só festa. Então o índice do medo e da ganância indo para o medo, se cair mais um pouquinho vai se aproximar do medo extremo. O par ETH BTC num platô de suporte poderosíssimo. O fato da ETH ainda não ter desenhado o topo, do Total 2 ainda não ter desenhado o topo, do Total 3 ainda não ter desenhado também topo, nenhum desses índices desenhou uma nova máxima histórica. O Others também não desenhou topo, não desenhou uma máxima histórica. Ou seja, nem ETH, nem Total 2, nem Total 3, nem Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, nenhum deles conseguiu superar a máxima histórica de 2021. Olha aqui, a máxima histórica, o Others é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, ou seja, são aquelas altcoins onde a maioria das pessoas está pesadamente expostas. O topo do ciclo de 2021 ficou em 492 bi. Até agora o topo desse ciclo ficou em 451 bi. A dispersão, que é essa quantidade colossal de novas altcoins criadas todos os meses, que está em torno de 2 milhões de novas altcoins criadas todos os meses, só aumenta a obrigatoriedade do Others desenhar um topo. E não desenhou ainda. Pelo contrário, para desenhar um topo agora, precisa entrar quase 80 bi. Só que essa pernada impulsiva vai entregar mais de 1 tri para o Others. Por isso que eu estou cada vez mais convicto, ainda mais depois dessa agulhada, que eu acho que a BTC se comportou de forma espetacular. Então, tendo a ETH, o Total 2, o Total 3, o Others, nenhum deles tendo rompido as suas respectivas máximas históricas do ciclo anterior, com o Trump e da DeFi da sua família comprando altcoins do nível de ETH, TRX, Link, Aave, com o Trump agora também criando o grupo de trabalho para estabelecer as balizas mestras para a criação de uma reserva soberana estratégica nacional de altcoins e BTC, não é só BTC e altcoins em favor do Estado soberano norte-americano. O Trump zerando impostos sobre ganhos de capital criptográfico. O DXY. Vocês estão acompanhando o gráfico do DXY? Gente, o DXY vai tombar como uma jaca para 100 ou algo abaixo de 100, uma eventual agulhada. E a BTC com o DXY prestes a desabar, facilmente vai explodir para 150 mil dólares. Gente, eu sei que é um pouco contraditório presenciar as massas desembarcando, o índice do medo e da ganância indo em direção ao medo extremo, e isso reforçar ainda mais a minha convicção de que haverá uma corrida de touros completamente insana. Tudo está se alinhando perfeitamente. É que, infelizmente, as massas não possuem olhos de ver. A maioria das pessoas não possuem a menor condição de ligar o queijo ao ratinho. Essa carnificina que a DeepSeek está promovendo nas Big Techs de AI do Vale do Silício, com as suas forças computacionais em super clouds e data centers, com placas da NVIDIA e uma estrutura de força computacional massiva centralizada, com seus códigos fechados, quer dizer, uma AI murada, que ninguém conseguia ter acesso, uma verdadeira caixa preta, agora encontrou numa linguagem de código aberto, fazendo uso de uma força computacional de gerações anteriores, que contrasta com essa força computacional de última geração, de um Gemini, de um Copilot da Microsoft ou de um ChatGPT de uma OpenAI, com seus códigos fechados ali no Vale do Silício. Aí vem uma DeepSeek chinesa com código aberto, que pode ser e já está sendo compilado
na Web3 e que vai rodar basicamente em forças computacionais comuns, com investimentos irrisórios. Agora, com esse código aberto, já há startups compilando esse código da DeepSeek, gratuito, aberto, para rodar na Web3, na rede BSZ já há uma startup fazendo isso, e vai ofertar uma interface de AI rodando nessa força computacional distribuída, descentralizada da Web3. Isso, num primeiro momento, foi ruim principalmente para as altcoins de AI. Foi ruim. A maioria das altcoins já está se recuperando do tombo. A maioria já está indo para um patamar pré-dump imposto pela DeepSeek. A maioria. Mas vocês podem ter certeza que as que mais sentiram foram aquelas ligadas à inteligência artificial. Agora eu vou botar só as altcoins de AI. Só que algumas já estão num patamar pré-dump imposto pela DeepSeek. A Tal já está num patamar pré-dump, a ICP. A Near e a Render ainda não se recuperaram completamente. A Near estava acima de $5, agora está 4,50. Mas a Near é uma que será brutalmente beneficiada pela compilação do código aberto da DeepSeek na Web3. Então essas grandes soluções de camada 1 para agentes autônomos de AI, não tenham dúvida nenhuma de que essas grandes soluções de camada 1 para agentes autônomos de AI rodando em força descentralizada, computacional descentralizada, vão se beneficiar muito num segundo momento desse desafio que foi a alteração sísmica e de centro gravitacional imposta pela DeepSeek. Só que as pessoas, elas não têm condição nenhuma de ligar o queijo ao ratinho e ficam bebendo chorume destilado por supostos cripto-influencers que falam um monte de bobagem. Gente, é tanta bobajada que eu vejo na internet que eu tenho vergonha alheia de replicar o que é dito. A bobajada da dispersão. Gente, vocês têm ideia de que a criação de mais de 2 milhões de novas altcoins mês, vou até dar o refresh aqui na CoinMarketCap, 10,26 milhões de altcoins. A última vez que eu olhei estava 7 milhões, agora está 10,26 milhões de altcoins. Vocês têm ideia de que 90% de todas essas novas altcoins são criadas na rede Solana? E isso só vai fazer aumentar a demanda pelo gás da rede Solana. 99% dos agentes autônomos de AI vão lá numa Mi.fan ou numa Virtual, que agora opera com a Solana também. Aqueles agentes autônomos de AI que são criados, a maioria deles rodam em Solana. A Virtual começou na Base, mas agora também roda na Solana. Isso só vai aumentar a demanda por gás dessa solução de camada 1. Então, quando a gente fala em dominância da BTC, que está com um market cap de 2 trilhões, ostentando uma dominância de 59,33%, ou seja, esses 2 trilhões aglutinam 59,33% de todo o market cap da criptografia, que está em 3,47 tri. Quando eu falo de uma Solana, ela tem a sua dominância em torno de 50 e tantos por cento. Dominância em relação ao quê? A tudo que está abaixo dela. A mesma coisa para a BNB, a mesma coisa para a ADA, para a TRX, para a Link, para a Avax. Vocês precisam entender que quanto mais altcoins surgem, maior é a demanda pelo gás da solução de camada 1 em que essa altcoin é criada. E pela lei de Metcalfe, o valor de uma rede, ela vale o quadrado da base de usuários e da quantidade de riqueza que ela faz trafegar. Então, quando um ex-BBB espraiar um chorume destilado nas redes, não bebam indiscriminadamente, porque vocês podem passar mal. Vocês podem e vão passar mal. Gente, todos esses fatos se alinhando de forma cósmica é um alinhamento estelar intergaláctico que eu nunca imaginei presenciar. O presidente dos Estados Unidos da América e o protocolo de finanças
descentralizadas da própria família, a World Liberty Finance, lá do Barron e do Eric Trump, tá comprando ETH, Link, a Aave, vocês estão vendendo? É sério isso? É sério que vocês estão fazendo isso? Com ETH, Total 2, Total 3 e Others, ainda não quebrando a máxima histórica do último ciclo, com a dispersão, advogando a obrigatoriedade dessa quebra, com o Trump zerando o imposto sobre ganho de capital criptográfico, com os institucionais comprando a queda, com o par ETH BTC encontrando um platô de suporte brutal, com tudo isso vocês estão desembarcando, então vocês são menos que minerais. Na seara fática, um dos pioneiros na adoção da criptografia e no desenvolvimento também da blockchain da BTC, o Roger Ver, que foi um dos grandes arautos e defensores do SegWit 2, que aumentou a quantidade de mega por bloco da BTC. Ele basicamente criou a Bitcoin Cash, fez um fork na blockchain da BTC, criou a Bitcoin Cash, ganhou 2, 3 bi de dólares. Hoje eu não me lembro exatamente como ele ganhou, qual foi o valor que ele ganhou exatamente com a Bitcoin Cash, mas ele promoveu o fork da BTC, o primeiro grande fork da BTC, e criou a Bitcoin Cash. Depois dele vieram inúmeros outros forks, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, mas ele criou o primeiro grande fork da BTC, ganhou 1 ou 2 bi de dólares, não quis pagar imposto de renda nos Estados Unidos, renunciou à cidadania americana, transferiu a própria cidadania para São Cristóvão e Neves e, com base nessa sonegação, as autoridades americanas fiscais foram atrás dele, ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão e hoje ele está preso aqui na Espanha, aguardando extradição para os Estados Unidos e está suplicando uma clemência ao Donald Trump. Só que como ele renunciou à cidadania americana, o Elon Musk foi para a plataforma X defender a negativa de uma clemência ao Roger Ver. O Elon Musk gosta de espetar também. Ele entrou na confusão dizendo que o Roger Ver abriu mão da sua cidadania americana. Nenhum perdão para Ver. Aí o Elon Musk disse, se ele fosse cidadão americano, ele teria os seus privilégios. Mas como ele renunciou, basicamente ele está a Deus dará. Gente, o Trump, ele concedeu clemência pro Ulbricht da Silk Road. Não fica totalmente fora do radar uma clemência para o Roger Ver, mas o Roger Ver ter renunciado à cidadania americana deixa ele numa situação muito complicada para o Trump conceder uma clemência. Basicamente, ele ignorou e cuspiu na cidadania, na nacionalidade americana. Então, eu acho remota essa possibilidade, ainda mais agora com o Elon Musk cutucando ele nas redes. Ele está preso na Espanha, provavelmente vai ser extraditado para os Estados Unidos, vai enfrentar essa sentença aí de 100 e poucos anos, enfim. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Ondo Finance lança um fundo tokenizado de treasuries do mercado obrigacionista norte-americano na XRP Ledger. É o novo normal, é o que eu estou falando. As DeFis vão basicamente ser inundadas. Elas serão inundadas de liquidez. As pessoas que acham que esse ciclo não vai ter uma mega temporada de altcoins, é bom rever os próprios conceitos. Porque quando a gente entrar na DeFi-Llama, a gente não vai ver essa miséria de riqueza bloqueada que a DeFi-Llama ostenta, vou botar aqui no overview, de 119 bi de dólares. A gente vai ver 120 tri. Eu sei que vai ter muito kkk, hahaha, mas o mercado mais líquido do mundo, que é o mercado obrigacionista norte-americano, nesse momento em que eu vos falo, está sendo todo ele tokenizado para a Web3. Então, a gente vai ver 120 tri. E aí, quando trilhões e trilhões de dólares começarem a trafegar na Solana, na Avalanche, na Sui ou na Arbitrum, eu quero ver aquele monte de mineral me mandando: Renato, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá?
Aí esses minerais merecem pagar $500 numa Vax, vão merecer pagar 600 ou até $1.000 numa Solana. Para mim, a Solana vai bater mais de 1.000 nesse ciclo. Gente, leiam Lei de Metcalfe, estudem. O valor de uma rede, ela vale o quadrado da base de usuários e da quantidade de riquezas que ela faz trafegar. Vocês não estão ligando o queijo ao ratinho. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido em nichos setoriais, GameFi, DeFi, DeFi, agentes autônomos de inteligência artificial, DeFi, que é infraestrutura descentralizada, RWA, que é tokenização de ativos do mundo real, como a tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ainda nos fatos, promotoria francesa iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro contra a Binance. Agora a Binance vai enfrentar mais essa encrenca. Não dão paz para o CZ e nem para a Binance. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a grande pergunta que o mercado está fazendo. Na reunião do Fed de amanhã, que vai definir a nova taxa básica de juros nos Estados Unidos, o Fed vai se esquivar ou vai vacilar na política? O fato é que o Trump exigiu que o Fed reduzisse a taxa básica de juros, mas o mercado já tinha interpretado que o Fed iria manter a taxa básica nesse patamar, entre 4% e 4,5%. Agora, o Donald Trump tem lá uma maneira dele de administrar os Estados Unidos. Ele, basicamente, questionou aquele corte jumbo de 0,5 ponto percentual de setembro, porque o Trump perguntou, por que vocês cortaram 0,5 ponto percentual, depois cortaram 0,25, e em dezembro deu a entender que a próxima reunião de janeiro não teria corte, ou seja, o Trump acha que o Fed está perdido, que ele não sabe o que faz e que por isso ele tem que cortar a taxa básica de juros para que o mercado imobiliário possa se reaquecer, as taxas de hipoteca estão lá nas alturas, enfim, o Trump é um empresário da área imobiliária, vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Trump agora à tarde congelou todos os subsídios federais norte-americanos. A Casa Branca ordenou uma pausa na totalidade dos subsídios e empréstimos federais a partir desta terça-feira hoje, numa decisão abrangente que pode colapsar educação. Todo o empréstimo estudantil está suspenso, pode colapsar saúde, combate à pobreza, assistência habitacional, assistência a desastres e uma série de outras iniciativas. O Trump disse que todos esses subsídios estavam financiando o tal lá do Estado Profundo, que ele precisa rever com cuidado toda essa montanha de dinheiro que sai como uma torneira desatada. Vamos ver como vai acabar essa confusão nos Estados Unidos. E não, o presidente da China, Xi Jinping, não está tentando se vingar da América com o DeepSeek. Primeiro, o DeepSeek foi criado por um fundo hedge de Hangzhou, que não tem nada a ver com a administração e o alto escalão do governo chinês em Pequim. É um fundo privado, não foi criado pelo Partido Comunista Chinês, não é uma conspiração bem planejada contra os Estados Unidos. Parece bizarro, mas o poderio econômico global, financeiro global, que o Vale do Silício queria impor ao mundo, impedindo que os Estados Unidos exportassem semicondutores de última geração, de até 5 nanômetros, proibindo a NVIDIA e a gigante holandesa ASML de entregarem semicondutores de última geração para os chineses. Está aí, o resultado é uma linguagem muito mais robusta, que extrai de semicondutores de gerações anteriores uma resposta muito mais eficiente, de código aberto, ao contrário do que o Vale do Silício estava promovendo, né, com instalações de semicondutores e super clouds e data centers massivos, com as
com os semicondutores H100 de última geração da NVIDIA, com os seus códigos fechados lá do Vale do Silício. Agora o mundo tem que lidar com um código aberto melhor do que o código fechado do Vale do Silício, que extrai de forças computacionais de gerações anteriores uma resposta muito mais eficiente em vários aspectos, ou seja, que a princípio não tem nada a ver com o Partido Comunista Chinês ou com o alto escalão de Pequim. Um modelo de AI que bate de frente com esse modelo do Vale do Silício. Ou seja, o mundo corporativo de AI está sendo resetado. Isso para o mundo cripto vai ser muito bom num segundo momento, porque agora, se a moda pega em termos de código aberto de AI, tudo isso já está sendo compilado para as linguagens Solidity, da Ethereum Virtual Machine, da Hurst, da Solana. Tudo isso já está sendo compilado para rodar em forças computacionais distribuídas, descentralizadas, como é a Web3. Eu vou repetir, num segundo momento, o mundo TradeFi e o mercado cripto vão reprecificar toda essa confusão da DeepSeek, e eu espero sinceramente que os senhores estejam embarcados, porque pode haver e vai haver uma grande rotação de capital de trilhões e trilhões de dólares dessa matriz de AI que advém de uma força computacional centralizada para uma matriz rodando numa força computacional distribuída, em que qualquer um pode ser um validador da Solana, da Ethereum, ou atuar como delegatário também. Enfim, emprestar a própria força computacional para criar essa grande máquina virtual descentralizada e rodar códigos abertos como a DeepSeek. Eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados, porque o que vem por aí, meus amigos, é uma ignorância. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.